Vamos falar sobre classificação de imagens não supervisionada na TerraLib. Eu sou o Thales Korting, esse é o meu e-mail, esta é a minha página. A TerraLib não apresenta até o presente momento, na parte de processamento de imagens, algoritmo de classificação, né? Também outro ponto é que a classificação não supervisionada requer pouca ou nenhuma intervenção do usuário. Agora eu vou explicar melhor. Como é que é o processo de classificação? Entra uma imagem comum, vai para o nosso classificador, aqui representado por uma caixa preta, e devolve uma imagem temática, ou uma imagem classificada. Nesse caso, apresentando as três classes presentes na imagem, que é a grama, o céu e as nuvens. Agora, sobre a classificação não supervisionada. Isso é um método de aprendizado, né, no qual o computador ou o modelo se encaixa nas observações. Não há conhecimento prévio das classes presentes, então simplesmente tem a imagem e ele tem que descobrir o que tem ali para diferenciar uma coisa da outra. E os dados, né, para isso, os dados são tratados como um conjunto de variáveis aleatórias e elas são agrupadas conforme apresentem alguma característica semelhante, por exemplo, a média ou a matriz de covariância pelas bandas, assim por diante. O objetivo desse trabalho é implementar uma estrutura de classificação não supervisionada para a TerraLib. Para isso, eu vou começar portando o algoritmo isozeg, que está implementado no aplicativo Spring, para o ambiente TerraLib e vou implementar o algoritmo Expectation Maximization. Isso foi meu trabalho de reconhecimento de padrões, esse foi o meu trabalho de processamento de imagens. Algumas considerações sobre Design Patterns agora, né? Pensando na classificação não supervisionada. A gente vê que as entradas são semelhantes, tu passa uma imagem, alguns parâmetros, a saída esperada é a mesma, é uma imagem classificada. Né? Daí vem a pergunta, como realizar a classificação? Algumas respostas vêm de métodos baseados que lidam pixel a pixel, por exemplo, esses dois, ou então que lidam com regiões na imagem, e aí tem esses exemplos. Daí a gente vê como realizar a classificação vai ser o algoritmo em si, propriamente dito. Agora, as maneiras de realizar essa classificação a gente pode interpretar como estratégias, e estratégias nada mais são do que design patterns, cabem lá dentro para a gente implementar isso. Com mais considerações sobre os design patterns, falando sobre o factory e o strategy. O padrão factory, que está implementado já na TerraLib para a construção de novos algoritmos, ele faz uma fábrica de algoritmos, né? Ele define uma interface para se criar um objeto. Também não precisa definir as subclasses que são criadas no cliente, isso é feito em tempo de execução. Já o padrão strategy, ele cria uma camada que encapsula vários algoritmos, no nosso caso, vários algoritmos de classificação, de forma que eles possam ser alterados, removidos ou inseridos, né, independentemente dos clientes. Né, aqui tem mais uma dica sobre o uso do padrão strategy, quando diferentes variantes de um algoritmo são necessárias. Por exemplo, né, eu já implementei apenas dois, mas para dar início, né, a essa parte da TerraLib, o isozeg e o Expectation Maximization. Então, são variantes de um algoritmo de classificação. No fundo é isso. Né? As classes relacionadas elas se diferem apenas no comportamento. Por exemplo, o isozeg lida com regiões, o Expectation Maximization lida a nível de pixel e assim por diante. Né? O uso dos padrões já a nível de desenvolvimento, pequeno trecho de código, bem facilitado pela TerraLib e por essas estratégias Factory Strategy, é dado da seguinte maneira. Simplesmente tu cria um conjunto de parâmetros, um dos parâmetros vai ser o tipo de classificação que tu quer, nesse caso do exemplo é o EM, Expectation Maximization, e após isso tu usa a fábrica de algoritmos para construir em tempo de execução o algoritmo de classificação, TPD Classification, passando um conjunto de parâmetros, entre eles o tipo de classificação que tu quer. Depois disso, aplica a classificação e está tudo feito. Diagrama geral da implementação, né, dividido em duas partes aqui, essa vermelha representando a fábrica e essa azul representando as estratégias.
né? A gente vê que a classificação TPDI Classification, ela tem esses dois métodos abstratos que serão concretos lá nas duas implementações e nas demais também, ou seja, nas duas ou demais estratégias que derivam do TPDI Strategy. E essa TPDI Classification nada mais é do que derivação de uma fábrica de algoritmos. Alguns resultados, né? Aí aplicando o algoritmo ISOZEG, a imagem de entrada é composta pelas bandas 3, 4 e 5 de uma imagem TM, lá de Brasília, que são as três bandas, a composição colorida dessas três bandas e o resultado da classificação, né, por o algoritmo ISOZEG. Agora, um resultado do algoritmo EM, né, uma imagem Sibers, as bandas 2, 3 e 4, que estão elas, né, agora em seguida a composição colorida e o resultado da classificação. Temos a composição colorida, aqui a classificação, né, eu pedi para ele encontrar as três classes básicas, que seria a parte urbana, a parte de montanhas aqui e a água. Né, ele encontrou e soube classificar direitinho. Como conclusões, os padrões Factory e Strategy foram aplicados, né, com sucesso na construção dos classificadores para TerraLib, o que vai facilitar a inserção de novas estratégias de classificação por outros programadores. E para se realizar construir um plugin para o programa TerraPixel, isso vai ser facilitado, né, pelo uso dos design patterns. Agradeço a atenção, né? Qualquer dúvida pode enviar um e-mail ou entrar na minha página para ver novos vídeos como esse. Obrigado.